E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil segue agitadíssimo. E para falar sobre isso, dividi aqui o vídeo de hoje em 6 temas. Quero começar falando sobre fake news, PL 2630. Quero falar também sobre a suspensão do Telegram nesse contexto de tudo que está acontecendo, para depois falarmos sobre a CPMI do dia 8, agora oficial, vai sair do papel. E além de trazer todas as últimas atualizações do que pode acontecer, não pode acontecer, relatoria, presidência, quem vai ser, quem não vai. Quero também comentar algumas das coisas interessantes que envolvem estratégias dos deputados da direita e também eu quero falar sobre o PL. Na verdade, vou falar do PL também no primeiro tema, algumas coisas interessantes e que envolvem ele, Jair Messias Bolsonaro. E, gente, Bolsonaro ontem, ele foi dar um depoimento. Eu juro pra vocês, não é querendo passar pano não, mas é tanta injustiça que fazem contra esse cidadão que eu me sinto compelido a trazer umas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês. E aí no final vocês podem fazer o julgamento se a imprensa ela é desumana, ela faz pouco do que Bolsonaro sofreu em 2018 no atentado nas mãos do Adélio, ou se não a imprensa é séria e está atrás da verdade. Depois, vamos falar do MST. Andam aprontando demais e a CPI do MST também foi instaurada. Inclusive, é um deputado da direita que está cotado para ser o relator e a presidência também. Tem mais algumas coisas que vai fazer muito mais sentido depois que a gente fala da CPI do dia 8 e também temos a CPI das Americanas e a dos jogos. Mas a gente vai chegar lá, aguenta aí. Depois vamos falar do Dilma, tá acabado. Não sou eu que digo, é a própria imprensa. Falando de imprensa, falando de CPI, nossa introdução já tá gigantesca. O Globo soltou uma nota sobre o Gonçalves Dias. Se preparem. E a agenda internacional do Dilma vai de mal a pior, só passando vergonha. Eu quero mostrar para vocês a história das palmas. E aí, se der tempo, voltaremos a falar de economia, Josué Gomes, né, o sobrinho do Lula e mais algumas coisas. Mas vamos começar que tem muita coisa. E vejam só. Diante de todos os problemas do PL 2630, isso daqui não dá para negar. Um dos grandes pontos que vem sendo apontados nas redes, pelos deputados, pelos parlamentares, pela sociedade civil, que não é da extrema esquerda, que não é ongueiro. Todo mundo está bem preocupado com a possibilidade da criação de uma espécie de polícia digital. Por mais que a turma da esquerda diga que não, olha só, o órgão é do bem, ele não vai fazer nada demais, não vai ter poder de moderação, parem com isso, é fake news da direita. O receio continua, né? E aí o Metrópolis comenta o seguinte, que a agência supervisora segue como grande entrave para o PL das fake news. Diz que a Câmara está dividida em relação à proposta do governo de criar uma agência, né, que vai supervisionar as plataformas. A nota conta que o Orlando Silva passou mais de 3 horas ao longo do dia de ontem tentando convencer a Frente Parlamentar Evangélica que não vai ter censura. Não, a liberdade religiosa tá garantida, daquele jeito. Não, confia, rapaz. Confia no Dilma. Confia, né? Do mesmo jeito que... Vou ficar quieto. Aí, olha que interessante. No PL 2630 original e depois no 3144 da Joyce, que é a ordem cronológica das coisas, sendo que o 2630 original é até uma mistura da ideia da Tabata com o do Alessandro Vieira, né? Tabata Felipe Rigoni com o Alessandro Vieira, e aí a cachorra acabou de desligar a lâmpada. Me dá aqui um segundo. Voltei. A cachorra tava aqui brincando dentro da sala. A ideia dessa agência, desse grande comitê, quase um soviete, foi incluída a pedido do governo Lula. O que vocês acham? Vocês acham que uma agência como essa é pro bem da nação, vai realmente garantir que as redes sejam um lugar muito bacana? A própria nota do Metrópolis diz o seguinte, que a oposição diz que a proposta iria instaurar um Ministério da Verdade e levaria a censura nas redes sociais. Mas não, nada demais, né? Só uma agênciazinha que vai discutir, um comitê com a sociedade civil. É do bem, é do bem demais. Mas aguenta aí. Continuando, a gente vai voltar a falar sobre algumas coisinhas. Falando do Telegram bem rápido e dentro desse contexto de tudo que está sendo discutido, o Samuel Pancha do Metrópolis, em poucas palavras, né, 2 pequenos parágrafos, ele ousou fazer um questionamento que eu acho que ao final você já sabe a resposta. Ele fala o seguinte, peraí, então mesmo sem um PL 2630, mesmo sem, né, a lei das fake news, uma empresa, não é qualquer empresa, é o Telegram, uma empresa gigantesca, pode ser corretamente tirada do ar
por desrespeitar decisões judiciais? Esse afobamento em pedir urgência para algo tão importante e complexo fica cada vez mais esquisito. Esse aqui é um dos grandes pontos. No Brasil existe calúnia, difamação, existe a justiça que ela já atua. Inclusive, uma plataforma como o Telegram, ela pode ser derrubada por decisão judicial. Diante das ferramentas que a sociedade já possui, você pode aprimorar. Sempre há espaço para o aprimoramento. Mas para criar pressa? Por que agir de uma forma tão afobada? Utilizando a palavra aqui do Samuel Puncher. É tudo que está acontecendo em relação à PL 2630. Pessoal, pensa o seguinte. Alguém nesse Brasil vai falar que o PSOL não é um partido de extrema esquerda. Eu até entendo alguém falar que o PSB do Alckmin, o PDT do Ciro Gomes, são partidos de centro-esquerda. Mas, gente, o PSOL entrou com um pedido para as coisas irem um pouco mais devagar e criar uma comissão especial para debater o tema até o PSOL. O PDT do Ciro Gomes também entrou com esse pedido. O MDB também. O União Brasil também. Mas ainda assim, eles querem tratorar esse tema a todo custo. E só para encerrar essa questão aqui do Telegram, vi muita gente da direita comentando, e pessoal, tem algumas coisas que eu não sei qual é a solução. Mas é muito complicado, e é complicado mesmo. E a direita às vezes tem que tomar cuidado quando abraça demais essa questão da liberdade, porque o que está sendo solicitado ao Telegram são informações de alguns grupos que são realmente meio complicados. Na hora que você vê lá o nome do grupo e o que está sendo debatido lá dentro, gente, eu não acho que é grupo assim de direita não, viu? Se você for dar uma olhada, inclusive em coisa aí contra a turma lá de Israel, de judeus, etc, tudo mais, dê uma olhada, coisinha, né? Porque eu tenho certeza assim, ó, vamos trazer para um tema muito mais simples. Vocês já pensaram se for descoberto um grupo de criminosos no Telegram? Um grupo onde criminosos ensinam outros criminosos a praticarem golpes. Vocês se sentiriam confortáveis em saber que a plataforma não está ajudando a pegar esses criminosos? Então existem algumas decisões, algumas discussões que, beleza, ó, peraí, calma lá, tem algumas coisas que estão meio complicadas. Tem alguns assuntos que realmente eu acho que já estão bem solidificados na sociedade, né? Basicamente já se tornou senso comum. Mas vamos continuar, né? Pele das fake news, não só fala sobre várias coisas que a gente acabou de falar aqui, diversas outras, como também, e vem sendo pontuado de forma correta por diversas pessoas, parlamentares e toda a oposição à estirra do Zap, é a história que envolve a monetização. E a monetização dos gigantes. A própria Globo entrou em campo com seu editorial para falar da importância das Big Techs pagarem pelo trabalho jornalístico, né? Óbvio, vai pagar para eles, não vai pagar para ninguém da direita. E aí, além disso, a pele das fake news, olha o nome, fake news, está falando também sobre direitos autorais até para músicos. Músicos, sim. E não só músicos, como outros artistas. Você não acha isso aqui meio estranho? Marisa Monte, Glória Pires e outros artistas famosíssimos foram a Brasília se encontrar com Lira para pedir que as coisas avançassem, que o texto fosse mantido. E a Marisa Monte, ela aparece em vídeo, ela inclusive defende a monetização do jornalismo. A Marisa Monte sempre foi muito próxima da Rede Globo, então ninguém vai estar surpreso com isso, né? Mas tá ali, ó, a própria protagonista diz, a turma foi lá, mas não estavam muito interessados em falar exatamente sobre mentiras, né, difamação na rede social, tava atrás do meu boleto, minha vida. Aí tá lá, ó, o grupo de produtores de conteúdo buscou Lira para tratar direitos autorais. A comitiva de artistas entregou uma carta que pede a manutenção de trechos do PL que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Segundo Marisa Monte, eles têm a experiência de restabelecer os direitos dos músicos que se perderam na migração das plataformas analógicas para as digitais. Não, eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que nessa migração o que aconteceu na verdade foi uma democratização da música. Se você para analisar, você para escutar alguns músicos famosos, eles dizem que o mercado no passado era basicamente quase que por completo dominado pelas gravadoras. Se a gravadora fala assim, ó, esse aqui é o meu peixe, é esse cara que eu quero, vai brilhar, vou botar o CD pra vender, tinha lá o jabá nas rádios, etc. O cara vai ficar famoso. Gente, com o mundo digital, quando é que eu,
na minha infância e juventude, ia pensar que eu teria um microfone. Esse microfone aqui, que todo mundo dos podcasts, etc., esse é o Shure SM7B. A Jovem Pan tem ele desde que o mundo era mundo. A Jovem Pan é precursora de tudo. Esse microfone, gente, ele é da década de 70. Se eu não me engano, o Michael Jackson usou ele pra gravar, não sei se foi o Thriller ou aquela música Beat It. Quando é que eu achava que ia ter um microfone desse? Sabe? Um braço articulado, uma câmera e que isso ia se conectar num computador dentro de minha casa, poder gravar um vídeo e falar com todas as pessoas. Se eu tenho a capacidade de fazer isso, imaginem, por exemplo, os dubladores. Vários deles hoje possuem estúdio em suas próprias casas. Quantos músicos não pegam uma interfacezinha de áudio, pluga o microfone, pluga um teclado MIDI, pluga uma guitarra, pluga um baixo, pega assim, no próprio teclado MIDI, bota uma bateria, cria uma música, cria um som, fica famoso, fica na internet, coloca, pá, publica, e a coisa vai indo, começa a fazer shows. Não. A raiva dessa turma é a mesma coisa sempre, é a perda do monopólio. É a perda do monopólio. Quando o mercado abriu, cadê a Marisa Monte? Quem é que sabe quem é Marisa Monte? Quem é que sabe quem é a Glória Pires? Quem é que tem mais audiência? Primeiro TV aberta, né? Vamos botar a Glória Pires. Manda ela abrir um canal no YouTube. Vamos ver se ela vai brilhar. Manda ela chamar todos os amigos dela. Chama aí, pô. Bota as câmeras melhor do mundo. Pede emprestado aí pra Globo. Vamos ver a audiência. Essa é a raiva. Tem nada a ver com direito. Nada. Nada. Zero. Zero, zero, zero. Eles também esperam oferecer aos autores direitos sobre reprodução a longo prazo de suas imagens, suas novelas. Meu Deus do céu. Todo mundo atrás do meu boleto Minha Vida. Os artistas ficaram com receio de que o foco em fake news prejudicasse os trechos que tratam de direitos autorais. A Antagonista Serra falou o seguinte, ó, há um capítulo no projeto de lei que recebeu o apelido por tratar da regulamentação das redes sociais, que versa apenas de direitos do autor e direitos conexos. E outro dedicado a conteúdos jornalísticos, né? O meu boleto Minha Vida. Enfim, há muito mais do que estratégias para lidar com fake news no pele das fake news. É um absurdo. É uma notícia que me animou. E aquela coisa que é tentar enxergar as coisas fora da caixinha. Não é fora da caixinha. Analisar de uma forma mais ampla, uma forma macro. Diariamente a gente perde. A gente perde. A direita no Brasil, o cara tem que ser tipo um torcedor do Bahia, do Vitória. Eu posso falar que eu sou baiano, só perde. Não ganha nada. Quando ganha campeonato baiano, que é jogando um contra o outro. Mas vai pro Nacional, eu não lembro quando é que o Bahia ou Vitória ganhou alguma coisa. Tem que ser sofredor. Essa é a direita no Brasil, né? Ai, mas ainda assim, gente, mesmo com tantas derrotas, tantas coisas que acontecem, existem motivos para comemorar. Estamos em 2023. Graças a Jair Messias Bolsonaro, não me diz que é por outra coisa, não me diz que os deputados todos iriam para o PL se Bolsonaro não tivesse ido para o PL. Você vai falar se Bolsonaro disputasse a campanha, sei lá, União Brasil? Ele se resolvesse com o Bivar? Não. Nicolas, Ramagem, Bia Kicis, Luiz Felipe de Arlindo Bragança, todo não, vou PL. Vou PL porque eu gosto do PL. Eu vou PL porque o PL é o partido da direita do Brasil. Tu vai me falar que é por causa disso? A turma foi pro PL porque é o partido que o Bolsonaro tava. A força de Bolsonaro não só conseguiu quase 60 milhões de votos, 99 deputados eleitos, basicamente 15 senadores, mais a direita no Brasil, não só no PL, outros partidos. E aí, nesse cenário, diante dessa votação do PL 2630, 6 deputados votaram a favor do requerimento de urgência. 6. Não teria mudado o resultado. Ainda assim, você vê como são as coisas. O PL notificou os 6 deputados que votaram contra a orientação do líder Altinês Cortez, que não é um cara conservador de primeira hora, né, de direita. Não, não é. Era um cara político da velha guarda, do centrão. E aí ele orientou, não, a gente vai votar contra. Partido. E aí, a turma do PL, Raiz, vai cobrar uma virada de posicionamento na votação do mérito da proposta, sob a ameaça de punir os dissidentes. Em 2019 tinha até um partido que era o PSL, logo nisso já brigou. Num caso como esse, vocês conseguem vislumbrar o Bivar, ou não, a gente vai punir aqui o Julian Lemos, Jesse Halseman, aquele baixinho que nem se reelegeu, esqueci o nome dele, e se elegeu sob coisa de Bolsonaro. Nem lembro o nome tão insignificante que era. Tinha uma barbinha assim, cabelão Melisa, amigo até do Moro. Enfim,
Não consegue ver, aí você vê como são as coisas. O tempo vai passando, por mais que temos diversas derrotas, podemos até perder isso daí. Você vê, querendo ou não, a turma está entendendo a necessidade e que no Brasil realmente existe um eleitorado de direita. Hoje é vantajoso você estar posicionado mais à direita. Eu até parei para assistir a entrevista do Ciro Nogueira na Roda Viva. Essas são as coisas que não tem como comprar. Porque o Ciro Nogueira, ele passa do absurdo. Sabe assim, fala, irmão, se ele fosse um pouquinho menos, até dava para convencer. Teve uma hora que ele falava bem assim, não, podem anotar. Não existe ninguém mais fiel a Bolsonaro do que eu. Não tem filho, não tem seguidor. Eu falei, tá pronto, até os filhos. O cara é mais fiel que os filhos. É um discurso meio complicado, viu? Parece que até uma maldição. Todo mundo que tentou seguir por esse caminho acabou derrapando. E o cara foi lá, defendeu toda a decisão que colocava, o cara lá defendia Bolsonaro. E por quê? Porque ele gosta de Bolsonaro? Obviamente que não. Porque ele sabe que hoje no Brasil, muitas pessoas realmente se identificam com a direita. E aí uma disputa, sei lá, qualquer coisa contra o PT, a turma vai escolher outra coisa. Mas pensa aí num cenário local, onde você tem o PSD de um lado, o Kassab, você tem um PP do outro. O Ciro Nogueira, ele não é bobo. Ele vai tentar cada vez mais dar áreas que pelo menos o partido dele é mais direita do que o do Kassab, mais direita do que o PSDB, mais direita do que o republicano. Não tem ninguém besta. Ninguém besta. E isso daí, pessoal, é uma das coisas que eu fico triste, às vezes, quando eu assisto uma pessoa ou outra fazer pouco de Bolsonaro e não entender que, às vezes, o legado dele vai além de um projeto de lei, de uma reforma. É uma coisa que envolve, assim, uma mudança na percepção da sociedade. Mas, infelizmente, algumas pessoas não conseguem reconhecer isso. Olha isso daqui também. Tu vai me falar que isso aqui não passa por uma mudança da sociedade? Quem foi mais penalizado pelas grandes empresas da tecnologia, que seja com a continha derrubada, com shadow ban, com a coisa ou outra, quem mais do que a direita, que os conservadores, nem a direita são os conservadores, que quem se direita, né, liberal isentão, nunca teve problemas. Agora, na hora que a água bateu na barriga, né, já passou e muito da canela, quem foi que o Facebook, o Twitter, foi procurar? Foi quem? Lobistas do Facebook espalharam que pele das fake news censura a religião. Fala um monte de coisa, né? Que não fala ninguém específico. Mas o Twitter é bem específico, ó. Cobrado por Dino, Twitter vai a Nicolas por pele das fake news. Na verdade foi a Nicolas e a Carol de Tone. Não sei porque a matéria não colocou o nome da Carol, né? O Eduardo Giroto tá meio machista, né? Não quer dividir os louros aí com as mulheres também. Isso é aleatório, gente? Óbvio que não é. Se fosse um partido nanico, sem representatividade, por mais que a gente perca, a gente tem que começar a valorizar também algumas vitórias. Não dá pra olhar assim e falar, cara, tá tudo ruim, nada muda. Não, as coisas mudam. Mas, infelizmente, a oposição também muda, né? A oposição é assim, a esquerda. A esquerda tá sempre trabalhando, tá sempre resolvendo, tá sempre inventando alguma maldade. Mas vamos continuar. Rapaz, assim, toda vez que eu falo de Bolsonaro, eu falo demais. Eu mal falei sobre ele, já deu 18 minutos. Mas vamos continuar. Ainda vai chegar na parte dele. CPI do 8 de janeiro é criada sem espaço de comando para PT de Lula e PL de Bolsonaro. Os acertos estão colocando na mesa o seguinte, não, para o PT não ficar num cargo de destaque, o PT não teria, o PL também não pode ter. Não pode ser. E aí estão falando que a ideia é que tanto a presidência como a relatoria fossem pessoas mais neutras. Mas o neutro que o governo quer é o Renan Calheiros de relator, né? Não tem ninguém bobo. A CPI terá para os mais 180 dias. A instalação, já foi lido o requerimento, só que depois disso tem que instalar. E para isso, os partidos, os blocos, têm que indicar quem serão as pessoas que vão fazer a composição, os titulares, os suplentes, etc, tudo mais. E aí a previsão de instalação mesmo, para poder, valendo, próxima semana. E ela deve ser pedida por um deputado, relatada por um senador, que é o que já vem sendo colocado nas últimas semanas. Nem o PT do Dilma, nem o PL de Bolsonaro ficarão com esses postos, que em tese serão ocupados por nomes de partidos de centro e de direita, que hoje estão mais alinhados ao Planalto. Aí que ele está se referindo à turma do PP, União Brasil, republicanos, etc. Um dos cotados para comandar a comissão é o deputado Arthur Maia. Esse nome aqui não parece tão ruim, que fala o seguinte, ó.
que no ano passado apoiou publicamente a reeleição de Bolsonaro contra o projeto socializante do PT que tem trazido tanta pobreza. Isso aqui não é tão ruim. Ao mesmo tempo, você tem que lembrar que o Arthur Maia, não sei se ele mudaria de opinião tão fácil, porque ele é um cara da Bahia. União Brasil na Bahia, não sei se ele seria um partido de direita, mas ele é um partido de oposição mesmo. Por quê? Porque é o partido do ACM-Neto. Nunca vai existir um cenário onde o ACM-Neto e o PT se unem, porque o ACM-Neto não vai sair do partido dele e o PT nunca vai querer largar o osso. Então você vai ter meio que um cara que vai estar disputando. Então ainda se tiver como ter algum tipo de desgaste e ganho na Bahia, né, para o ACM-Neto, a coisa tende a ganhar um pouco de fôlego. Segundo parlamentares, o Arthur Maia teria o apoio do Lira, que seria o fiador final da linha de atuação do indicado, caso ele se torne de fato presidente da comissão. No Senado, Davi Alcolumbre articula ao lado de Pacheco, o nome do relator. O Alcolumbre tá demais, né? O Alcolumbre articulou a reeleição do Pacheco. O Alcolumbre colocou 3 ministros, né? O Juscelino, a Daniela, o Valdez Góes. O Alcolumbre também trabalhou ativamente para impedir a fusão do União Brasil com o PP, porque isso daria mais poderes ao Lira, né? Todo mundo, tudo mais. Então o Alcolumbre tá aí realmente funcionário do mês do Lula. O governo vê com bons olhos a indicação de Renan Calheiros, mas isso esbarra na rixa entre ele e o Lira, comentamos no vídeo ontem, não vou entrar em detalhes. Uma solução seria o nome do líder do MDB, o Eduardo Braga, que o PT já foi atrás dele, mas ele não demonstra interesse. Isso é até interessante, porque você pensa assim, ó, o cara entra numa CPI dessa, ele tem que ir. Ele pode estar sujeito a tomar uma invertida, passar vergonha, a ter um desgaste, uma baita confusão. E às vezes o cara tá mais preocupado em, cara, sabe, tocar aqui uns projetos, que é mais interessante pro meu reduto eleitoral, trabalhar aqui em torno de uma campanha para 2024, ou da própria reeleição dele, etc, tudo mais. E onde CPI, quer ou não, sempre acaba sendo um pouco desgastante. A depender da pessoa, que não tem um perfil mais de embate, pode, não, isso aqui não é para mim. Continuando, aliados de Bolsonaro estabelecem como método para a CPI derrubar mais um ministro. Essa matéria aqui, a priori, traz algumas informações que são verídicas, porque o Rafael Moura, ele escreve na coluna da Malu Gaspar, ele entrou em contato com algumas pessoas do PL. Ele não revelou os nomes, mas pelo que eu acompanho aqui, a turma realmente, na coluna da Malu Gaspar, dela em específico, a turma realmente consegue comentar e trazer informações verídicas. E ela fala sobre diversas coisas, não só sobre o PL, e começa falando assim, ó, que os aliados de Bolsonaro não vão admitir, mas já sabem que vai ser impossível comandar a comissão. E aí, por isso, estabeleceram outra meta a perseguir nos próximos meses. Derrubar mais um ministro de Lula, de preferência o Flávio Dino. Preferência, se for mais um, beleza. Esse ponto aqui entra com uma coisa que eu falei com vocês, que é a direita, ela precisa, às vezes, tentar equalizar o seu interesse com a realidade. Muita gente fala assim, não, que essa CPI e tudo mais, como se fosse a solução da lavoura, como se fosse mostrar que tudo que aconteceu foi tudo uma grande armação, que o Lula é um grande culpado, o Lula caiu, vai ter impeachment, e o Alckmin vai embora junto também, vai ter quase uma nova eleição. Isso é um desejo, mas não tem como acontecer. Não existe nenhuma chance no Brasil de apenas o Lula ser impeachmentado, né? Desculpa, ser o Lula e o Alckmin impeachmentado, né? Se tiver qualquer tipo de impeachment, cai o Lula, vem o Alckmin. E a grande chance é de ser ainda pior, gente. De coração, a gente brinca assim, causar algum desgaste, botar os petistas nervosos. Mas o Alckmin é o candidato dos sonhos de todo o sistema. De algumas pessoas, né? Não vou nem falar quem é. Vocês entendem muito bem. Então, assim, é o que está acontecendo. Ver, pelo menos eu, na minha visão, olhando aqui de fora, na minha pequenez, ver que a turma de deputados do PL está tentando trazer, pô, vamos ver aqui, o que, que realmente dá para fazer? Como a gente realmente pode se causar algum desgaste, mas um desgaste que possa ser proveitoso? Pô, uma troca de ministro, você gera alguns louros em diversos âmbitos. Eu acho muito difícil derrubar o Flávio Dino, mas se isso acontecer, o cara perturba, né? Ela segue falando que a estratégia dos integrantes do PL é usar a comissão para desgastar de todas as formas a imagem do Dino, com o objetivo de emplacar a narrativa que ele não agiu como deveria na prevenção e no enfrentamento dos ataques. Lideranças do PL ouvidas pela coluna, que eu disse para vocês, acreditam no poder de criar as condições para forçar a demissão do Dino.
Não sei. Logo após 8 de janeiro, o PL estava com o jogo perdido, mas agora já viu cair um ministro e podemos derrubar outro, afirma um integrante do partido. Se a CPMI atingir um Dino, já está bom. O roteiro discutido nos bastidores por oposicionistas ao governo do Dilma envolve pedir a quebra de sigilo telefônico do Dino, exigir os e-mails, todo o relatório de inteligência recebido pelo ministro antes, durante e depois dos atentados. Isso daqui, se for estratégia, beleza. Eu acho muito difícil também. Pode ser uma estratégia, pode pedir, criar tipo de narrativa, mas da forma como a comissão vem sendo composta, acho muito difícil, mas muito difícil, na hora de botar em votação, conseguir maioria para aprovar esse tipo de pedido. Mas continuando. Bolsonaristas também apostam que a CPMI vai ajudar a paralisar o governo. E esse aqui é um bom ponto. Esse é um bom ponto. E é uma coisa que eu acho que já vale se a turma realmente conseguir alcançar. Não pelas razões que a nota do Globo coloca. Porque a Globo fala assim, ó. E por conseguinte, o país, afugentando investidores estrangeiros, atrapalhando os trabalhos de administração que já vem enfrentando uma série de dificuldades no caminho. Eu não acho que o objetivo dos deputados de direita é tirar dinheiro do Brasil. Eu não acho que o objetivo em parar o governo está em quebrar a economia, fazer a população sofrer. Não. Eu acho que quando dizem assim, paralisar o governo, é tentar fazer com que o governo, sabe, coloque seu foco nas coisas realmente importantes. Então essas agendas, principalmente a agenda ideológica da esquerda, ela seja deixada de lado. Que o governo comece realmente a focar em algum tipo de coisa que possa trazer alguma melhoria. Porque o cenário está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que talvez pro Lula evitar o pior, ele faça alguma coisa boa. Talvez. Que ainda é muito difícil de acreditar. E esse é um ponto. Quantas e quantas propostas de lei está se discutindo aí recentemente? A ideia de criar uma espécie de PTU e PVA, que você paga anualmente, para você poder ter, né, uma ferramenta. Está se discutindo 20%. Não sei se é 20% do valor da coisa, né? Mas tá aí, não é coisa baratinha, não. E aí, governo paralisado, nada avançando. Você acha que o governo vai dar prioridade para uma agenda como essa ou para o arcabouço fiscal? Para a reforma tributária? Então eu acho que esse é um dos pontos. Não há, vamos tirar, vamos quebrar a economia. Acho que isso daí é balela, comeu mosca aí a turma da Globo. Continuando. Trata-se de um tema já exaustivamente debatido publicamente, inclusive na CCJ. Reitero que não recebi relatório da BIM sobre invasão da sede dos três poderes. A insistência nessa pauta antiga e vazia é prova que não tem o que dizer, disse Dino à equipe da coluna. Bom, eu acho que o ponto não é o relatório da BIM, mas sim aquele ofício do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, que inclusive foi respondido. E o Kim Kataguiri que apresentou. E até hoje eu quero saber como o Kim Kataguiri teve acesso àquele ofício. Porque naquele ofício, o diretor-geral da Polícia Federal alerta para o risco da invasão dos prédios dos três poderes. Do lado lulista, o discurso tem sido que a comissão vai acabar dando tiro no pé na oposição e que a direita vai se arrepender, etc. Tudo mais. Vamos ver como é que vai rolar. O que eu sei é que essa turma também não brinca em serviço. Continuando, PL traça estratégia para aumentar tempo de fala na CPMI. Aqui é outro ponto que eu também falei que queria falar sobre o PL. Mais uma vez, nada disso seria possível se não fosse Bolsonaro. Em primeiro lugar, né? O PL está dando espaço à turma que realmente é de direita. Graças a Deus. Valdemar continue assim. Não vai virar meu ídolo nem nada, mas tá no caminho certo. Né? Se redimir por tudo que já fez no passado. O PL quer transformar Ramagem em vice-líder do partido na Câmara para que o parlamentar ganhe 5 minutos extras. Você vê, isso porque, como vice-líder, o parlamentar tem direito a 5 minutos de fala a mais que um titular no colegiado que não tenha posto de liderança. Essa pode ser, inclusive, uma das razões do PL também ter escolhido Eduardo Bolsonaro. Talvez não foi porque ele é filho de Bolsonaro, mas porque Eduardo já é líder da minoria na Câmara e, portanto, já detém desse tempo extra. A do Eduardo é a Câmara, não fala muita coisa, mas essa possibilidade de pegar o Ramagem e colocar como vice-líder do partido, mais uma vez, demonstra a força e que realmente uma direita começa a ser formada no Brasil.
Ainda que a gente não vença, são aquelas pequenas vitórias que a gente tem que lembrar. Continuando, essa nota aqui é bem interessante, bem interessante. O Hélio Gaspari escreveu na Globo a nota intitulada "O general não leu as mensagens". Está falando do Gonçalves Dias. A CPI demarcará a inépcia, a tolerância e a cumplicidade. Aí ele começa falando o seguinte: o Capelli diz que com a liberação das imagens vai ficar demonstrado que não há qualquer possibilidade de ilação com relação à conta do general. É um cara fantástico, um cara sensacional, nunca errou na vida. Que inclusive, de forma muito honrosa, fez questão de afastar das suas funções para que não houvesse dúvida sobre a lisura da conduta dele. Será, Capelli? Saíram as notas até falando que pode ter dedo de uma senhora que cada vez consegue mais poder e nem os petistas estão sabendo lidar com ela. O que saiu na imprensa. Capelli exonerou Gonçalves Dias de qualquer responsabilidade na Mazorca dias antes da instalação da CPMI, que vai investigar, né, o que aconteceu no domingo, bababá. Esse tipo de atitude, e aqui no primeiro momento eu fiquei me questionando o que o Hélio Gaspari queria falar. Olha o que ele diz, ó. Esse tipo de atitude levará água para o terraplanismo bolsonarista que pretende associar o governo à invasão. Aí eu fiquei lendo e falei, tá, esse tipo de atitude, o que é levar água? Vai destruir a vontade da direita ou vai acabar por ajudar os interesses da direita? Ficou meio confuso. Aí no parágrafo seguinte, ele se posiciona, aí você realmente entende que o Capelli tá meio, né, passando do ponto. Falando o seguinte, ó: no apagão da segurança de Brasília, misturam-se inépcia, tolerância e cumplicidade das forças civis e militares encarregadas de garantir a segurança da Praça dos Três Poderes. O limite de cada conduta serão investigados pela CPI. Pulando na frente, o governo atira-se numa armadilha. Falando, ó, o Capelli defendeu o Gonçalves Dias dessa forma, tá se jogando numa armadilha. Capelli. Em seu depoimento à Polícia Federal, Gonçalves Dias disse que nas mensagens captadas entre os dias 2 e 7 não havia informações relevantes. Havia. Diz a Globo, Hélio Gaspari. Amanhã, aí ele traz aqui uma mensagem desses supergrupos, né? Da turma aí que criou a confusão no dia 8. Amanhã parece que será falado de uma data para a festa da Selma. Nesse dia, outra mensagem falava em 3 trincheiras, uma no Planalto, outra no Congresso e a terceira na Alvorada. Aqui é a mensagem do dia 5. Às 20 horas e 23 minutos do dia 7, um deles informava: o QG de Brasília é apenas para hospedagem e concentração dos convidados que estão chegando. Lá vai ser combinado o horário e a data para a festa da Selma. Segundo Gonçalves Dias, no dia 8 pela manhã, constavam pessoas fazendo discursos exaltados, ameaçando invadir prédios públicos da República. O Gonçalves Dias já sabia disso. Ele falou no depoimento. E o compilado de mensagens não pode ser considerado tecnicamente um relatório de inteligência para a produção de conhecimento para assessorar a decisão do gestor. Eu acho que pode. Sabe-se lá o que acha que venha a ser inteligência, mas às 9h30 da manhã do dia 8, uma mensagem informava: não vai invadir nada a não ser na hora certa. Não vai invadir nada. Espera a hora certa de comer bolo da festa da Selma. E aí, o bolo foi comido na tarde do dia 8, Congresso, Supremo, Planalto invadidos. Aproximadamente entre 2h45 e 3h10, o Gonçalves Dias só chegou ao Planalto às 16 horas. Os vídeos conhecidos mostram que as cenas de cordialidade do GSI com os golpistas são quase todas anteriores à sua chegada. O apagão foi além do GSI. Até hoje, não se explicou a longa inércia do batalhão da Guarda Presidencial. Quem que cuida disso? A questão que fica para a CPMI é a demarcação do que separa a inépcia da tolerância ou mesmo da cumplicidade. O governo não tem ou ainda não mostrou elementos suficientes para incriminar ou exonerar quem quer que seja. Ele está falando que pelo parte do governo não dá nem para bater o martelo que é culpado nem que é inocente.
Será? Não sei. Espero que possamos descobrir sobre isso a partir das próximas semanas, né? E vamos lá. Vamos falar dele em específico. Tem um tempo, né? Ele tá meio de férias ainda. Tá quieto, tá vendo a vida dele. Mas a turma não esquece. Jair Messias Bolsonaro, no dia de ontem, foi prestar um depoimento. Fala um monte de coisa. Foram perguntar também sobre a postagem lá do mês de janeiro, que ele acabou por compartilhar. Ele compartilhou, essa palavra não é... Eu não estou usando à toa, você não entendeu? Porque ele compartilhou um vídeo e ele descompartilhou o vídeo em menos de 2 horas depois. E aí vamos dar uma olhada. Vamos ver como a Folha de São Paulo relata. Eu vou explicar as coisas em alguns momentos sob a minha ótica. Apresento algumas informações para vocês de outras matérias. O que também foi dito na nota. E aí vocês ponderam, né, e tiram a sua conclusão sobre essas questões aí que envolvem Bolsonaro. A nota fala o seguinte, que Bolsonaro fala à Polícia Federal em engano e efeito de remédio por vídeo após o dia 8. Efeito de remédio. Rapaz, não é possível. Bolsonaro inventou que tava lelé. Tomou remedinho. Ah, será que foi isso? E Bolsonaro tá correndo desculpa esfarrapada, né? Vamos dar uma olhada. Segundo a defesa de Bolsonaro, o ex-presidente recebeu o vídeo de terceiros e queria armazená-lo para assistir mais tarde. Bolsonaro, afirmam os advogados, não se deu conta de que realizou a postagem, mas foi alertado por auxiliares e apagou a publicação em seguida. Bom, é meio complicado quando você fala assim, apagou a publicação. Ele não publicou, ele compartilhou. Uma postagem é uma coisa, uma publicação um compartilhamento é outra. Eu já falo sobre isso. Isso foi como a matéria reportou o que foi informado pelo advogado. Talvez o advogado comeu bola, porque não foi uma publicação, foi um compartilhamento. Isso não é aleatório. Mas vamos continuar. A nota da Folha de São Paulo também comenta, ali, ó, que o Fábio Van Garten afirmou que a publicação havia sido feita equivocadamente pelo próprio ex-presidente. Foi ele que postou. Todos os metadados da plataforma estarão à disposição dos delegados da Polícia Federal. E, gente, você acha que Fábio Van Garten, Jair Messias Bolsonaro seriam burros o suficiente para falar assim, não, os metadados estão aí, a polícia vai ter acesso? Não foi ele. Você acha que se realmente não fosse Bolsonaro, eles iriam falar isso daí? Porque se você não sabe o que é metadados, é assim, ó. Eu acho que quase todos vocês já devem ter se deparado com um arquivo de Word, um PowerPoint, uma planilha de Excel. Talvez você nunca clicou com o botão direito do mouse e escolheu o item propriedades, que ele mostra as propriedades do arquivo. E essas propriedades são os metadados. Lá vai ter, por exemplo, o dia que o arquivo foi criado, a última vez que o arquivo foi editado, em qual computador aquele arquivo foi criado. Então traz esses tipos de informação. As redes sociais, elas devem guardar, tipo, algumas coisas ligadas ao login. Não, ó, quer ver um exemplo? Hoje não existe mais. Mas no passado, quando você fazia uma postagem no Twitter, ele mostrava assim, ó, Twitter Web, acho que eu só colocava assim. Significava que a postagem foi feita de um computador. Quando você fazia uma postagem no Twitter pelo celular, se fosse iPhone, mostrava Twitter for iPhone. Ou outra, Twitter for Android. Aparecia lá. Então, esses são os metadados. As redes, elas meio que coletam algumas informações, né? O horário que fez, de onde fez, até tudo mais. Então, por esses metadados, você consegue provar, ó, essa postagem foi feita desse celular, essa postagem foi feita desse computador. Talvez algum de vocês, talvez quem tem aí Hotmail ou Gmail, ou até mesmo no Facebook, às vezes você viaja, você usa um computador que não é seu, você recebe um alerta, ó, tentaram acessar a sua conta, e ele mostra lá, através da geografia, que não está na posição que normalmente você mora. E aí gera, né, um negócio mais complicado. Então, você está falando, cara, tá lá os metadados. E eu estou batendo nessa tecla, vocês devem ter visto aqui na tela, a senhorita Bela Megali, do Globo, em 17 de janeiro falou o seguinte, ó, família culpa Carlos Bolsonaro pela postagem golpista no perfil de Bolsonaro e quer tirar suas senhas. Será que isso é verdade? Eu aposto dinheiro. Uma nota como essa é
de alguém da ala dos isentões, né, da ala da direita verdadeira, né, super conservadora, qualquer coisa que seja, que faz uma postagem dessa só para desgastar a própria família. E se vocês lembram que recentemente o Carlos Seu tem uma postagem, né, que é sempre sendo maltratado por todo o serviço que faz de forma voluntariada, é o que você vê. Não duvide que foi alguém mais à direita que entrou em próprio contato com a Bela Megali para propagar uma mentira como essa. Aí vai, é desgaste e tudo mais, aí o cara apanha, aí o tempo passa e você vê que, pô, bicho, não foi o cara. A imprensa estava mentindo. Mais uma barrigadazinha. Mas vamos continuar. Isso aqui era só um ponto que eu acho que é importante, que é esclarecer. Voltando na nota da Folha de São Paulo, depois da questão dos metadados, o aliado, no caso o Fábio Van Garten, ainda acrescentou que a defesa fez uma demonstração aos policiais federais de como é fácil realizar uma postagem no Facebook. Abre aspas, o Fábio Van Garten fala o seguinte: a referida postagem, objeto do depoimento de hoje, acontece poucas horas, poucos momentos após a saída dele do hospital, altamente debilitado, altamente medicado. E a postagem, a mecânica de postagem da plataforma do Facebook se dá com meros 2 cliques no botão compartilhar. Quem nunca pegou o celular, o dedo assim meio bamba, aí você pega assim, às vezes dá um clique duplo. Às vezes você clica no lugar errado e tá usando com a mão só. Quando você usa com as duas é muito mais fácil. Às vezes assim, ó, você quer até para teclar, você às vezes clica no lugar assim meio errado. Às vezes foi isso. 2 cliques. Bolsonaro não escreveu nada, gente. Não escreveu nada. Essa história parece maluquice. Porque quando você lê a nota disso, você fala assim, não, Bolsonaro tava em casa, tava lá curtindo a vida doidado na Flórida, né? Tava triste. Vou tomar aqui uns remedinhos para ficar alegre. Não tem nada a ver com isso. Tá falando de hospitalização. Você fala, meu, isso aqui, hospital? Hospital? Aí veja. Olha a jornalista profissional Dora Kramer, que escreve na Folha de São Paulo, tá na Rádio Bandeirantes, e agora vai também fazer parte do grupo Jovem Pan. A senhorita Dora Kramer, você é bem bondoso, né, chamar de senhorita, utiliza suas redes basicamente para destilar um pouco de ódio. Porque ela fala assim, ó, as teses da defesa de Bolsonaro parecem loucas? Não é isso? Nas joias e no post, ele simplesmente não tem defesa. Dorinha, não é um post, é um compartilhamento. Isso é importante. Será mesmo que ele não tem defesa, gente? É o que eu digo, eu quero não passar pano. Eu peguei a Globo, que é o veículo que mais odeia Bolsonaro. É um ódio, assim, mortal. 10 de janeiro, 11 horas e 16 minutos. Bolsonaro chega a condomínio de luxo após deixar o hospital. Bolsonaro teve mais uma vez aquele princípio do intestino preso. Ele estava no hospital. Eu não acho que ele tomou uma aspirina. A nota diz o que é. Termina com ina, mas não é aspirina, né? É um negócio bem mais forte. Começa com mor. E aí diz, ó, na noite desta terça-feira, e o compartilhamento do post foi entre a noite da terça e a madrugada da quarta. Então, na noite de terça, Bolsonaro chegou no condomínio, na Flórida. Horas antes, como revelou o Lauro Jardim, ele deixou o hospital onde estava internado após sentir fortes dores. Dores! Você toma o que você está com dor? Um remédio contra a dor. Assim, é bem óbvio. É bem óbvio. E a depender do remédio que o Bolsonaro falou que tomou, é uma coisa forte. Deixa o cara realmente meio debilitado. Isso foi, olha, horário 11h16. 2 horas depois, né? 2 horas e 30 minutos, mais ou menos. 1 hora e 43 minutos da manhã do dia 11, ou seja, 2 horinhas depois, 2 horas e meia depois, o mesmo Globo, 2 dias após atos, Bolsonaro compartilha. Você vê aqui, ó, até a Globo está usando a palavra certa. Compartilha. Cadê? Compartilha. Ele não postou, ele clicou sem querer. Ele compartilha, ele clicou, botão errado. Vídeo que questiona, tudo mais. Aí vem a Dora Kramer. Fosse mesmo um engano, como alega a defesa, por que ele em seguida não informou que se tratava de um equívoco?
O cara tirou o vídeo com menos de 2 horas no ar, um compartilhamento, ainda tem que pedir desculpa, se explicar. E ainda assim, gente, a coisa é tão absurda que eu fiz questão de trazer vários coleguinhas da Dora Kramer, vários coleguinhas que não tem mais o selinho azul, né? Porque perderam, porque todos aqui tinham o selinho azul. Vamos aqui observar uma coisa. Compartilhar é só você compartilhar. Bolsonaro escreveu nada. Nada. O compartilhar do Facebook é o RT do Twitter. Vamos aqui analisar alguns perfis de jornalista, o que eles colocam na própria biografia. Matheus Maia, repórter de política no Poder 360. RT não é endosso. Um jornalista que diz, ó, compartilhar não é endossar. Só compartilhou. E ainda diz compartilhou em menos de 2 horas. O Irá Machado, repórter da Folha, colega de trabalho da Dora Kramer. RT não é endosso. José Antônio Lima, jornalista e professor de Relações Internacionais e Jornalismo. RT não é endosso. Caio Budel, repórter do G1. G1, Globo. RT não é endosso. Caio Espeixoto, repórter do Broad Política, mas acho que é Estadão. RT não é endosso. Repórter da Folha, mais uma colega da Dora Kramer. RT não é endosso. Paula Félix, repórter de Saúde na Veja, ex-Estadão, agora São Paulo. RT não é endosso. Rafael Nascimento, G1, TV Globo. RT não é endosso. Maria Eduarda Loan, jornalista da PUC e repórter da CBN, antes na Band News. Né? FM, eu não sei, é a Band News que a Dora Kramer trabalha? Ou qual é a rádio que a Dora tá? A Rádio Bandeirante, não sei se é a Rádio Bandeirante, Band News é a mesma coisa, mas é próximo, né? RT não é endosso. Marcelo Toledo, jornalista da Folha, mais um colega da Dora Kramer. RT não é endosso. Ana sai de alguma coisa. Criadora, né? Assim, a chefe de conteúdo da Bloomberg. RT não é endosso. Joelmir Travares, mais um colega da Dora Kramer na Folha de São Paulo. RT não é endosso. E por fim, Emily Bank, repórter de política no Poder 360, antes estava no Estadão. RT não é endosso. Então, todos os jornalistas que fazem questão em deixar claro nos seus perfis que RT não é endosso, eles tentam criar todo um caos, sabe? Um cisma em torno de um cara que chegou em casa, saindo do hospital, tomando coisas fortes, numa coisa que você compra na farmácia, não acho nem como receita se vende em farmácia, uma coisa séria, doente, ainda como consequência do atentado que ele sofreu em 2018, que os jornalistas fazem pouco do que ele sofreu, distorcem a realidade e ainda se fingem escandalizados, quando esses próprios jornalistas sempre fazem questão de falar que RT não é endosso. Esse é o jornalismo brasileiro. Parabéns, Dora Kramer. A senhora não tem mais resquícios de humanidade, ou pelo menos de compaixão com o ser humano. A senhora deveria colocar o joelho no chão e pedir desculpa. E pensar, já pensou se fosse uma pessoa na família da senhora que tivesse sofrido o que ele sofreu em 2018, a senhora ia fazer piadinha com coisa. Isso é sério, Dora Kramer. Não faz a piada. Sabe? Ninguém. Já pensou. Bolsonaro já se internou umas 4 vezes. Você acha que ele não sente dor? Não poder comer direito? As pessoas fazem pouco, né? RT não é endosso. E é o que eu falei, assim. Não é que eu queira falar, etc, tudo mais, nem nada. Só que é tanta injustiça que acontece contra esse cidadão. Que é o que eu falei, eu me sinto compelido a mostrar o outro lado, porque quem é que vai mostrar? É a Folha de São Paulo? É a Globo? A Dora Kramer não é. Triste saber, inclusive, né? É a nova linha editorial aí que parte da Jovem Pan vem tomando em seus programas. Até ficou aqui uma página em branco. Mas vamos continuar, né? Sempre que eu falo de Bolsonaro, eu falo muito. Nem vai dar tempo de terminar esse tema do MST, eu acho. Mas vou acelerar. Vamos lá. Ontem, Arthur Lira leu mais requerimentos. E aqui eu falei que tinha mais algumas coisas que ligavam com a CPM do dia 8, que é coisa interessante. E é o seguinte. Tem várias frentes, tem vários problemas acontecendo no Brasil. E eu sei que é difícil a gente prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, porque o dia só tem 24 horas. É normal. E tem aquele senso de prioridade. Só que o pessoal pensa o seguinte. O Lira abriu CPI da MST, CPI das Americanas
e CPI da manipulação de resultados em partidas de futebol. Pensa o seguinte, o mesmo deputado, ele não pode participar de todas as comissões. O que o governo vai fazer? O governo vai mandar, com certeza, né, os melhores, a Champions League, para a CPI do dia 8. Vai deixar o MST totalmente desguarnecido. E as americanas? Tabata Amaral deve entrar em campo, né? Óbvio. Né, Tabata? Com Kataguiri também, quem sabe, né? Do interesse. Quem sabe a CPI chega no Lema, eles podem ficar muito preocupados, eles sabem que o Lema é um cara muito bacana. Ainda tem a questão dos jogos de futebol. Então, assim, tem várias coisas acontecendo no Brasil. E talvez o governo, nessa ânsia de controlar tudo em torno da CPI do dia 8, talvez deixe o gol aberto em outras comissões. A CPI do MST, por exemplo, ela está sendo cotada para ter como o relator o Ricardo Salles e a presidência ficar com o Zucco. Ambos, realmente, assim, parlamentares de direita. Parlamentares que realmente são de oposição. E uma CPI que pode ser desgastante para o governo. Aí diz que o próprio Zucco, inclusive, é um dos autores dos requerimentos, né, que pede a instalação da comissão. Membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, da qual Salles é membro, afirmam que a entidade tende a apoiar a indicação do ex-ministro de Jair Bolsonaro. Olha quem está querendo participar. Kim Kataguiri. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, afirmou nas redes sociais na noite desta quarta que a CPMI não tem um foro definido e é mais um palco para destilar ódio contra a nossa luta. Essa questão que envolve o MST, ela é tão engraçada, para não usar outra palavra, que o João Paulo Rodrigues, gente, recentemente, ele estava no programa do Reinaldo Azevedo, que eu não sabia. O programa do Reinaldo Azevedo com o Valfrido Vardi, o amigo do Boulos, ele tem uma certa parceria, né? Contava ali com um ciclo de apoio do YouTube. Veja como são as coisas. Às vezes a gente menospreza algumas coisas que acontecem, sempre tentando atribuir apenas a falhas na direita. A direita tem muitas falhas. A direita perde muitas vezes mesmo. Mas não dá para negar também que o adversário sabe jogar. E o adversário não joga parado, né? Ele sempre está trabalhando para fazer suas pautas pegarem mais força, mais capilaridade, terem mais apoios. Olha que união, Reinaldo Azevedo, Valfrido Vardi e MST. Num programa que vinha com apoio, né, da plataforma no Brasil. A esquerda sabe trabalhar esse aspecto. Mas voltando, sobre o MST. Ramiro Rosário é um vereador do Brasil, acho que do Rio Grande do Sul. Ele fala assim, o MST diz que produz arroz orgânico na região metropolitana de Porto Alegre, após análise de laboratório na Universidade Federal de Santa Maria. Comprovamos que o produto tem defensivo agrícola e não é orgânico. Denuncia o caso no Ministério Público Federal por crime de propaganda enganosa do MST. O arroz orgânico fake. Tem muita coisa que pode ser questionada, até porque essa pauta dos orgânicos, agenda verde, mercado de carbono na SG é a tônica do momento. Talvez essa CPI do MST possa esbarrar em alguns assuntos que ninguém nem poderia imaginar e que o MST pode ter algum tipo de relação. Continuando, voltando aqui alguns dias atrás, a Veja tinha relatado que ruralistas queriam abrir a CPI do MST e também a turma do agro está discutindo já, né, com Lira, a votação do Projeto de Lei 490/2007, conhecido como Marco Temporal sobre Demarcação de Terras Indígenas. É um tema que está em âmbito judiciário e a turma do Legislativo quer trazer para si a responsabilidade para evitar qualquer tipo de confusão. E aí, veja, saiu da Mônica Bergamo ontem que o agronegócio já avançou sobre 60% de território indígena no oeste do Paraná. Olha a manchete. Sobre o território indígena. Aí você vai para o corpo da matéria. Um estudo realizado por ongueiros, né? Uma comissão aí, Guarani Ongueiro, que reúne comunidades Guarani de São Paulo, Rio, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, afirma que 60% de uma terra reivindicada. Ah, tá, entendi. Então não é território indígena.
É uma terra reivindicada pelos indígenas. Acho que essa palavra faz muita diferença na manchete. Mônica Bergamo, ela deveria dar uma olhada aí, né? Como ela vem escrevendo. E aí diz que já está dominada pelo agronegócio. Ué, mas então a terra não é indígena? Uma terra que eles estão reivindicando. Pô, Mônica, me ajuda a te ajudar, né? Ai, ai, ai. Sobre o MST. Talvez a CPI possa chegar em outros assuntos. Quem sabe até no governo, né? Você vê, ó. O governo cede à pressão do MST e nomeia 7 novos chefes do INCRA após a invasão. Invada e ganhe 7 nomeações. MST avalia que obteve vitória política com mobilização ao retomar diálogo com o governo. Pô, concordo também, viu? Vocês discordam? Pô, baita vitória. Vai continuar se mobilizando, né? Mobilizar significa invadir. Governo Lula muda a chefia do INCRA em 19 estados, com aval do PT e pressão do MST. Sensacional, irmão. Olha o que esse deputado do PT da Bahia falou. Passaram mais de 100 dias e o governo já deveria ter exonerado todo mundo do INCRA do governo anterior. Os deputados do PT e os movimentos sociais não vão participar de audiências com nenhum bolsonarista. Não existe nem diálogo. Faz o L, faz o L. Até o Prerrogativas, né? Que tem até pilha. Olha, você vê. Prerro. Ah, que lindo. Ganhou cargos na crise com o MST. Quem foi? É a Mayra Coraci Diniz, diretora da Câmara de Conciliação Agrária do INCRA. Tem algum problema? Alguma disputa? Quem que vai fazer a arbitragem? A conciliação? Prerrogativas. Prerrogativas, né? Brother chapa do MST. MST anuncia a invasão de 3 áreas na Bahia após deixar terreno da Embrapa em Pernambuco. Isso foi agora, viu? Dia 23. E segue emplacando nomes no governo federal. Ações do MST podem entrar na conta em decisão de investimento. Isso aqui também é outro ponto. E até questionar, né, a responsabilidade que o governo brasileiro tem com a nossa economia. Porque você viu, desde as invasões das fazendas Suzano na Bahia pelo MST, empreendedores do setor agrícola e agroindustrial têm dito que podem repensar seus investimentos no país. O argumento do corte na criação de empregos pode ser usado para pressionar o Dilma na condução do caso. Empresários do setor também alertam que as invasões devem aumentar a divisão no país, fortalecendo a extrema-direita. Dilma, por favor, faça alguma coisa. E aí, quem comentou sobre esse caso, de uma forma um pouco mais profunda, é o Estadão, mas em nenhum momento eles destacam que as invasões no governo Bolsonaro basicamente chegaram a zero. E quem vem fazendo realmente uma oposição, lutando por uma CPI para tentar parar esse estado das coisas, são os bolsonaristas, né? A direita. O Estadão finge que não sabe o que está acontecendo. Mas vamos ver o editorial deles, né? Invasões premiadas. O MST está em casa, totalmente confortável para prosseguir com a sequência de invasões de propriedade no Brasil. A deferência que o Dilma prestou ao notório chefão do grupo, o João Pedro Stedley, ao entregado na comitiva oficial lá para o Oriente, não sinalizou outra coisa senão um endosso explícito do governo aos seus métodos truculentos, seja por afinidade ideológica, seja por esqualidez moral. A tibieza do governo para impedir as invasões tem facilitado muito a vida dos criminosos. O governo está facilitando a vida de criminosos? Ou as reivindicações do movimento são atendidas prontamente pelo governo ou o bando recorre à violência diante dos olhos complacentes do Planalto. Isso é inaceitável à luz da razão, do interesse público, da paz social e principalmente da ordem jurídica. Na segunda-feira passada, integrantes do MST tornaram a invadir fazendas produtivas da Suzano, no Espírito Santo. No dia 16 de abril, o MST também lançou suas garras sobre a propriedade da Embrapa, em Petrolina. A Embrapa é o centro de referência internacional em pesquisas para desenvolvimento do setor agropecuário. Em grande medida, o agro brasileiro é a potência que é em virtude da produção científica da empresa ao longo de 50 anos de existência. É crime
é negacionismo científico, é emprego de violência como método de afirmação política. Como o Estadão se refere ao que está acontecendo, né, e as invasões. Confrontado, ao invés de exigir imediata desocupação das terras invadidas e exortar o MST a abrir mão de seus métodos truculentos para então trazer seus representantes à mesa de negociação, o governo cedeu à lógica do terror e atendeu à demanda dos invasores com extrema facilidade. Esse é o governo Lula. Na mesma noite da invasão, da Embrapa, o governo publicou no Diário Oficial da União os nomes de 7 novos superintendentes do INCRA, 5 deles indicados pelo MST. Ou seja, o governo aparelhou a autarquia federal com militantes do MST, que traz riscos para a garantia do direito constitucional à propriedade, gera insegurança jurídica e, como se não bastasse, afasta investidores. Ao ser tão condescendente com essa escalada de esbulhos promovidos pelo MST, o governo, ao fim e ao cabo, premiou as invasões e aumentou significativamente o custo político para impedi-las no futuro. Com tanta facilidade para violar a lei, o que haveria para conseguir parar os militantes do MST? Ainda mais quando os militantes do MST, segundo a Globo News, a Flávia Ayol fala sobre o papel do MST na política internacional. Organização da sociedade civil qualificada, debater a reforma agrária, agricultura familiar, enfrentamento à fome e inflação dos alimentos. Como fazer para o Brasil dar certo? Como? É dureza. Ainda mais com todo apoio, né? Você vê a diferença de alguns grupos de mídia no Brasil. Mas é isso. Seguimos acompanhando tudo. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Então, valeu. Tem um P na descrição, sempre falo isso. Não sei se o Telegram tá de volta, mas se tiver, o link do Telegram tá lá. Não passei nenhum vídeo aqui hoje, então não tem nada que mandar. Amanhã a gente comenta sobre o Dilma na Europa, a história das palmas, fala do senhor José Gomes, algumas coisas da economia e peço para tu compartilhar o vídeo, né? Não vai cair o dedo. Tem um Atlas Brasileiro, quimpen.com.br e eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!